Olá! A aula de hoje está intitulada como Psicologia Fenomenológica em uma Sociedade de Resultados. E eu estou denominando sociedade de resultados como a nossa sociedade atual, que de acordo com Heidegger é regida pela era da técnica ou está instalada na era da técnica. Para desenvolver essa reflexão, vamos utilizar o texto A Questão da Técnica, de Martin Heidegger. Esse texto é facilmente encontrado na internet. Para iniciar a nossa reflexão, vou ler um fragmento do texto. Propõe Heidegger: questionamos a técnica quando questionamos o que ela é. Todos conhecem os dois enunciados que respondem à nossa questão. Um deles diz: técnica é um meio para fins. O outro diz: técnica é um fazer do homem. As duas determinações da técnica estão correlacionadas, pois estabelecer fins e, para isso, arranjar e empregar os meios constitui um fazer humano. O aprontamento e o emprego de instrumentos, aparelhos e máquinas, o que é propriamente aprontado e empregado por elas, e as necessidades e os fins a que servem, tudo isso pertence ao ser da técnica. O todo destas instalações é a técnica. Ela mesma é uma instalação, expressa em latim instrumento. Pois bem, quero destacar 4 itens desse pequeno texto. O primeiro item fala sobre uma resposta sobre o que é a técnica. Técnica é um meio para fins. Vamos guardar aqui. Técnica é um meio para fins. A outra definição de técnica. Técnica é um fazer do homem. Quero também destacar essa proposição. Também quero destacar a proposição que propõe que a técnica acontece a partir de aparatos, instrumentos, aparelhos e máquinas. Então, vamos refletir um pouco ao longo dessa aula sobre o papel da máquina nesse todo da técnica. Também uma frase no finalzinho do texto que diz: o todo destas instalações é a técnica. Então aqui o Heidegger utiliza a palavra instalações. Então nós vamos também nos ater um pouquinho a essas palavras. Então vamos nos ater a técnica é um meio para fins, técnica é um fazer do homem, as máquinas estão na centralidade do que é o fazer da técnica, e as instalações proporcionam essa era da técnica. Essa era da técnica acontece dentro do que o Heidegger denomina como instalações. Então vamos começar a nossa reflexão por esse último fragmento. O que é uma instalação? Bem, acompanhando aí os acontecimentos artísticos no mundo, do mundo da arte, tenho observado que os artistas têm denominado de instalação algumas grandes esculturas que são colocadas em lugares de passagem de pessoas, em lugares de destaque. E eu vou mencionar uma que vocês vão procurar aí, a imagem na internet, que é a Cloud Gate, uma instalação ou uma escultura de uma artista indiano chamado Anish Kapoor, que fica em Chicago, no Millennium Park. Esta é uma instalação. Aí eu fico refletindo, né? Eles denominam isso como instalação. Essa escultura, particularmente, é uma escultura que chama a atenção dos passantes, é uma escultura que mostra que alguma coisa muito nova está acontecendo ali naquele parque, né, no Millennium Park. A partir dessa instalação ou dessa escultura, os passantes talvez tenham acesso a compreensões outras
sobre o mundo, sobre o milênio. Enfim, instalação, eu vou procurar entender essa palavra a partir da ideia de ação de colocar ou estabelecer algo que antes não estava ali. Colocar algo em um lugar onde antes não havia nada. Vamos até usar uma compreensão mais imaginativa. Instalação é trazer à existência algo que não existia antes. Então, se vocês foram curiosos e já foram olhar a Cloud Gate, o artista trouxe à existência algo que não havia antes. Ninguém nunca havia imaginado. Essa Cloud Gate é uma grande escultura em formato de um feijão, um grande feijão, e as pessoas conseguem passar por baixo dele, ao redor dele. É algo que não existia, algo que não estava lá. Então, essa é a ideia que eu quero trazer. Instalação, nesse contexto heideggeriano, é trazer alguma coisa que não estava lá. Porque se nós pensarmos na natureza e no homem primitivo, lançado na natureza, esse homem primitivo caçava, então os animais já estavam lá e o homem primitivo caçava. Ele coletava e alguns frutos, sementes e vegetais já estavam lá e ele tentava se apropriar. Mas esse homem primitivo, ele precisou criar algo que não estava lá. Por exemplo, uma arma para poder, para conseguir perseguir melhor esse animal. Um formato de coleta que pudesse facilitar o seu trabalho, ou melhor, uma forma de ele mesmo conseguir produzir o alimento, que seria uma inovação na agricultura de seu tempo. Instalação é esse fazer do homem que cria alguma coisa que não existia, tá? Então a técnica, ela acontece a partir desse ato imaginativo humano que procura trazer uma facilitação para si que não existia, que só existia a partir da sua imaginação. E aí, a partir do seu trabalho, de fato, existiu concretamente no mundo, né? Então, essa ideia de instalação, vamos retê-la, né? Vamos para o segundo negrito que eu quis destacar ali no texto de Heidegger. Técnica é um meio para fins. É uma definição de técnica. É um meio para fins. Isto é, por meio da técnica alcançamos resultados. E eu pergunto, sobretudo aos estudantes, o que você faz para registrar os conteúdos mais importantes de uma aula? Você escreve na pedra? Nossos ancestrais fizeram isso. Quando eles queriam registrar alguma coisa, a partir aí da evolução histórica do homem, ele passou a escrever na pedra. Mas nós já não fazemos isso. Você escreve no pergaminho? Também nossos ancestrais utilizavam pergaminho, seja a partir de um vegetal, ou seja a partir de peles de carneiro, e eles escreviam no pergaminho. Mas nós já não fazemos isso. Você anota no caderno? Eis a questão. A minha geração anotava no caderno. A sua geração, eu já não sei se faz isso. Você registra no tablet, registra no computador, registra no celular ou simplesmente fotografa? São técnicas para aprender o que poderia haver de mais importante numa aula. Então, a partir de agora, eu vou utilizar um texto complementar de um outro filósofo espanhol, Ortega y Gasset. O nome do texto é Meditación de la Técnica. E a partir desse texto a gente vai entender. A técnica nos ajuda a alcançar os melhores resultados, evitando esforços desnecessários. Então, o exemplo que eu dei, anotar uma aula,
Anotar sobre uma pedra, eu acredito que seria o maior esforço dos exemplos que dei. Anotar no pergaminho também é muito esforço, né? No tempo das escritas no pergaminho, não era todo mundo que escrevia, eram os escribas, eles eram treinados especificamente para isso, né? Porque exige um esforço. Anotar no caderno, existe um esforço, tanto o esforço imediato de anotar, quanto a lembrança de carregar o caderno para lá e para cá. E anotar no celular ou tirar uma foto, talvez seja o menor esforço que fazemos para alcançar o quê? O mesmo resultado, talvez, né? Então vejamos a proposta de Ortega y Gasset sobre esse tema. O filósofo espanhol defende que a técnica é o elemento que liberta os seres humanos do jugo da necessidade. Por meio dela, o homem intervém sobre a natureza com vistas à satisfação de suas necessidades. Mais do que isso, a técnica liberta o homem do esforço pela mera sobrevivência, possibilitando que ele se dedique a uma tarefa mais elevada, a tarefa de ser si mesmo. Esse texto do Ortega y Gasset é muito bonito. Eu não achei traduzido para o português, achei somente em espanhol. Mas acho que é acessível a leitura. Enfim, por meio da técnica, a gente consegue trabalhar um pouquinho menos. Quando aquele homem primitivo encontrou não, na verdade, ele idealizou e ele fabricou armas mais eficazes para conseguir pegar o animal, né, caçar o animal, ele conseguia fazer isso mais rapidamente. E aí ele conseguia também aproveitar melhor aquela carne do animal. E aí o tempo que restava, ele conseguia ser si mesmo. Mas naquele tempo devia ser difícil. Com a evolução histórica, hoje nós vivemos num tempo onde tudo o que fazemos é permeado pela técnica. Eu penso na vida dos anos de 1960, a vida da minha avó jovem, até da minha mãe jovem. Era um tempo em que, se você precisava manter uma casa limpa, arrumada, alimentação, você levava um tempo para isso, enquanto que hoje a gente faz tudo rapidinho, porque nós temos muitos aparatos técnicos que nos facilitam essa tarefa, e aí nos sobra tempo para outra coisa. Propõe o Ortega y Gasset. Que outra coisa é essa? A tarefa de ser si mesmo, a tarefa de se dedicar à compreensão de si mesmo, à meditação de si mesmo, à autorreflexão, o autoconhecimento. Então, a técnica nos trouxe esse grande benefício. Mas, vamos seguindo. Vamos pensar ainda num outro exemplo sobre diminuir os esforços humanos, né? Eu falei no princípio sobre esse homem primitivo que precisava caçar e coletar para se alimentar, né? Aí, pesquisando um pouquinho na história, a primeira revolução agrícola ocorreu em cerca de 8.000 a.C., no período neolítico, quando os homens migraram do sistema de caça e coleta para o sistema de agricultura. Então, nesse período, ao invés de ter que sair procurando sementes, esse ser humano aprendeu a cultivar as sementes e a ter logo ali no seu quintal uma lavoura que poderia atender à sua necessidade de alimentação. A técnica, né? Essa já é a apreensão da técnica, mas eles ainda não viviam na era da técnica. Segunda revolução agrícola. Está situada ali no século XVII, no século XVIII, XIX, que é denominada como a segunda revolução agrícola. Aconteceu na Europa no período da Revolução Industrial, né?
Então, nesse período, qual é a transformação aí? Os animais começaram a ser utilizados no plantio e na colheita. Isso facilitava muito a tarefa do homem. Havia o plantio em larga escala de produtos como batata, milho. Havia uma limitação de terras comuns para pequenos agricultores, havia a concentração de terras para os latifundiários e olha a importância da técnica aí. Começou a haver o investimento em pesquisa para se compreender o funcionamento do solo e reduzir o empobrecimento do solo. Também a produção de nutrientes para enriquecer esse solo e garantir a produção de alimentos, né? Então a gente vê, também imagino que o controle das pragas que consomem as lavouras, né? Então todos esses acontecimentos, né, todos esses novos modos de agir do homem, são modos já permeados pela técnica. E aí, voltando ao texto do Heidegger, né, a questão da técnica. A gente pode entender que essa era da técnica, ela se inicia aí, nessa revolução industrial, onde o homem passa a entender um modo de produzir as coisas em larga escala, diferentemente da maneira do artesão, que produzia menos em um ritmo mais lento, né? Então, pensando aí nessa segunda revolução agrícola, esses camponeses do século XVIII e XIX talvez começaram a ter um pouquinho mais de tempo para se dedicar à mais importante tarefa, a tarefa de ser si mesmo. E eu tô falando dos agricultores, aqueles que colocam a mão na massa, né? Porque os proprietários, talvez, há mais tempo, eles já conseguiam se dedicar a essa tarefa de ser si mesmo, né? Bom, vamos ao segundo destaque sobre a definição de técnica no texto do Heidegger, né? Técnica é um fazer do homem. A técnica não se faz sozinha. O fruto, ele nasce sozinho de uma árvore. Os animais, eles estão soltos por aí para serem caçados no tempo onde o homem sobrevivia dessa forma, né? Mas o instrumento para ir em busca desse animal e para capturá-lo, o instrumento utilizado nessa reforma agrícola, isso é um fazer do homem. Então, técnica é um fazer do homem. E esse homem, ele idealiza, primeiro ele pensa, idealiza o instrumento, depois ele constrói o instrumento técnico e depois ele precisa saber manejar e ensinar os outros a manejarem esse instrumento, esse aparelho, essa máquina que será capaz de aumentar a produtividade. E aqui eu me lembro dos inventos do Leonardo da Vinci, né? Quantos desenhos ele fez, quantas idealizações que nem puderam ser concretamente colocadas na sociedade de seu tempo, porque não havia ainda os meios técnicos para isso, mas tudo começa pela ideia, né? E anos depois, muitas dessas ideias são a base de muitos dos aparatos técnicos da sociedade de hoje. Depois vocês pesquisem na internet também o rolamento de esferas, que foi um dos inventos de Leonardo da Vinci, que está presente em todas as máquinas do nosso tempo, né? Desde a Revolução Industrial. Enfim, todos esses inventos técnicos, eles são muito bons e são muito importantes, mas vamos falar um pouquinho do texto de Ortega y Gasset, que ele localiza um problema aí, né, nessa evolução da era da técnica. O filósofo considera que a técnica, cuja missão original seria resolver os problemas do homem em sua luta pela sobrevivência, essa mesma técnica converteu-se ela mesma em um enorme problema para o homem. Sobretudo a partir da Revolução Industrial,
o avanço da técnica tem produzido um efeito que retira do homem o poder de tudo dominar, fazendo-o novamente submisso a uma força superior a ele mesmo. Agora, não mais a força da natureza, mas a força da própria técnica. De acordo com Ortega y Gasset, o marco que indica o início da dominação da técnica sobre o homem é a invenção da máquina. Então, quem tiver a oportunidade de ler o texto vai acompanhar o raciocínio do filósofo, que nesse período em que a técnica não estava muito evoluída, o homem ele estava submetido às forças da natureza, ele podia a qualquer momento ser aniquilado pelas forças da natureza. E foi justamente a técnica que ajudou o homem a conseguir manejar essas forças da natureza, extrair da natureza elementos para a sua própria sobrevivência e, mais do que isso, para uma vida boa, uma vida satisfatória. Mas o filósofo diz, olha, com o invento da máquina aconteceu um problema. O homem conseguiu sim dominar a natureza até certo ponto, mas com a invenção da máquina aconteceu uma virada aí. O homem passou a ser dominado pela técnica. O homem passou a ser subjugado pela técnica. Vamos seguir o raciocínio. No texto do Ortega y Gasset, Meditación de la Técnica, ele vai fazer a comparação entre o trabalho do artesão e o trabalho da máquina, né? Então propõe o filósofo que o artesão, enquanto ele trabalha com a ferramenta, é o homem que detém o poder sobre a produção. A ferramenta lhe serve de meio de produção e tanto ela quanto o artefato produzido estão ambos submetidos às determinações do artesão. Neste caso, a produção está subordinada ao homem e o homem está subordinado às próprias limitações do seu corpo, às limitações inerentes à própria natureza humana. Por exemplo, trabalhou desde as 7 da manhã até as 11h30 da manhã, dá fome, o meu organismo pede alimentação. E depois segue até as 5 da tarde, está escurecendo, não existe uma iluminação adequada, o corpo está cansado, é preciso atender à limitação do corpo, preciso me alimentar e dormir. Enfim, no trabalho artesanal, o Ortega y Gasset propõe, a produção era menor, logicamente, porém o homem estava no comando. No processo artesanal, o homem se mantém próximo de si mesmo, do pulsar do seu próprio corpo, das necessidades do seu próprio corpo, uma dor talvez que exige mudar de posição, parar um pouco do trabalho. O produto está submetido ao homem e o processo de produção está submetido ao homem. E isso tem uma implicação ética. Ortega y Gasset destaca no texto. A implicação ética é que o homem está habilitado a responder pelos seus próprios atos e pelo resultado de sua produção. Então, se o artesão faz um produto que não serve a quem de destino, o artesão vai prestar contas disso. Foi ele que fez. No plano ético, ele é totalmente responsável pelo seu produto. Vamos seguir. Já no trabalho intermediado pela máquina. A máquina lança a produção humana para o território do ilimitado. A máquina produz muito mais do que o homem supunha ser capaz de produzir. Ora, se o próprio homem que inventou a máquina é limitado em sua capacidade de produção, a máquina, em seu fazer ilimitado, de alguma maneira supera o homem, tornando-o até mesmo desnecessário. Então a máquina, ele traz o humano para esse território do ilimitado, o que pode ter uma consequência não tão favorável assim.
Existem algumas implicações éticas aí, destaca o Ortega y Gasset. Na técnica moderna, mediada pela máquina, o homem perde a preeminência sobre a produção, afasta-se de si mesmo e, no plano ético, já não responde pelos resultados de sua ação, que, em última instância, não é sua, mas da máquina. Então, essa é a questão, né? Ortega y Gasset, com muita propriedade, identifica aí que essa técnica moderna, ela impõe um dilema ético para o homem. O homem produz e já não responde pela sua produção. E se a produção do homem produz algum desastre, por exemplo, sempre se pode dizer, mas não foi o homem, foi a máquina que saiu de controle, ou foi o aparato técnico que fugiu ao controle do homem. E essa é uma implicação ética muito séria, né? E o ser humano na era da técnica? Como fica esse ser humano? A era da técnica sustenta que as coisas devem funcionar de acordo com seus objetivos e para alcançar resultados. Ok, as coisas devem funcionar de acordo com seus objetivos e as coisas devem alcançar resultados. As máquinas, elas devem alcançar resultados. Se a máquina não alcança resultado, joga fora e compra outra, ou idealiza um novo formato desse mecanismo que seja eficiente, né? Então, a princípio, eu intitulei a minha aula de Psicologia Fenomenológica em uma Sociedade de Resultados. Então, até aqui, nós vamos entender que essa mudança, essa virada na produção técnica a partir da Revolução Industrial, ela criou uma enorme produtividade humana, né? O ser humano passou a produzir muito e toda a produção humana, ou toda a ação humana, toda a ação desse homem sempre tem um fim, um objetivo, produzir resultados. Hoje em dia a gente fica pensando, né, mas o que eu estou fazendo com o meu tempo se não tem resultado? Se eu não consigo ser produtiva? O que eu estou fazendo com o meu tempo se eu não consigo ser produtiva? Então, a questão que nós vamos desenvolver na próxima aula é a questão do humano nesse mundo técnico. Assim como a máquina e todos os aparatos técnicos têm o objetivo de alcançar resultados, como é que fica o ser humano e os nossos clientes, que afinal de contas essa é uma aula de psicologia, né? Como é que ficam as pessoas que nós vamos atender nesse mundo em que tudo precisa alcançar um resultado? É o que nós vamos ver na próxima aula. Por enquanto, muito obrigada pela sua companhia.